O que vocês estão agradecendo? Saúde da Iris também. Agradecendo. Olhando. Maria Eduarda teve uma dor e, enfim, está tudo bem. A gravidez dela está tudo jóia. Amém. Saúde. Sua saúde, verdade. Ficou mal essa semana. Irmã, pode falar. Motivo de gratidão. Salvação. Amém. Amém. Agradeça por isso todo dia, querido. Custou muito. Ah, foi de graça. De graça, olha para a cruz. Foi de graça para nós. Vamos ter isso aqui, por favor. Deles. Palestra que David assistiu ontem. Lá em Diadema. David me apoiou, me ajudou ontem lá na divulgação do nosso livro, né? Criando Filhos Melhores. Foi jóia mesmo. Foi jóia. Vida, a gente deve se agradecer da própria vida. Esses dias eu estava no carro, minha esposa dirigindo. Se você, como eu é muito crítico com ela dirigindo, né? Aí ela começou, aí já passou a marcha daquele jeito, já fez assim. Aí já fez outra coisa, aí eu me toquei, o Espírito Santo, né? Mano, acabou de começar o dia, você já está reclamando. Aí internamente eu comecei, obrigado pela minha esposa, obrigado por ela cuida de mim, obrigado pelo meu filho Antônio, obrigado pelo meu filho Saulo, obrigado por viver nessa cidade, obrigado pela minha igreja. Fui indo, quando eu vi, desfez o mau humor. A própria vida, irmã Delma, também. A própria vida. Daí ainda, cara. O curso que o Rafa fez e o Rafa essa semana. Nossa, que coisa semana. Bem, graças a Deus. Amém. Agradecendo pela esposa e a esposa agradecendo pela saúde também. Nunca tinha estado no hospital. Consigo. Amém, amém. Mais um ano de vida. Graças a Deus. A vida com Cristo é uma bênção, irmãos. Ganhar anos é uma bênção, né? Viver na presença do Senhor. Saúde, agradecendo pela saúde também. Vamos orar? Vamos agradecer? Tenho certeza que quem não veio à frente, mas também seu coração tem motivos de gratidão. Eu também. Vamos agradecer. Então, Pai, muito obrigado por toda sorte de bênçãos que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor é um Deus bondoso, benfazejo, um Deus que não olha, Senhor Deus, para os nossos pecados, não nos trata segundo os nossos pecados, diz o salmista, mas segundo as suas muitas misericórdias. Muito obrigado, Pai, pela tua graça, por Jesus, pela vida, pela saúde, pelos socorros, pela oração respondida, Pai. Obrigado por mais um ano de vida. Obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nós nessa noite começamos essa celebração dizendo: louvado seja o nome do Senhor, Pai. Nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Vamos juntos de pé expressar ainda mais a nossa gratidão. Como? Cantando, celebrando o Senhor. Vamos cantar. Boa noite, amados. Vamos adorar ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Todas as terras cantam ao Senhor.
Amados, eu vi aqui tantas pessoas vindo de frente com motivo de agradecimento. E isso é maravilhoso. Porque esse tem que ser e deve ser sempre o desejo do nosso coração, ser grato ao Senhor Deus, que nos deu a salvação, que nos deu vida e que nos deu os amados irmãos, que nos deu família. Por isso, com festa, vamos adorar o Senhor com um cântico que diz exatamente isso, amém? Vamos tributar ao Senhor o nosso louvor.
Aleluia, aleluia. Feche teus olhos. Você que não teve oportunidade de agradecer ao Senhor, você vai poder fazer isso agora, amém? Deixa sair do seu coração uma palavra de louvor e de agradecimento àquele que é o eu sou. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por nos ter trazido aqui nessa noite para participar de uma festa de louvor e de adoração, Senhor, e para ouvir, ó Pai, a sua voz aos nossos corações. Ó Pai, nós temos a oportunidade, Senhor, de juntos, como um coral, podermos levantar as nossas vozes e te entronizar um cântico de louvor e de adoração. Abençoa-nos nesta noite de maneira maravilhosa, Senhor. Alcança, Senhor, os nossos corações. Tira, Senhor, todo o ego. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos divide, ó Pai. Tudo aquilo que faz separação entre nós e Ti, Deus. E permita-nos, ó Pai, participarmos deste culto, Senhor, de adoração a Ti, Senhor. Pois Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. E nós te celebramos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode sentar. Amém. Qual é a sua canção? O que faz você cantar? Dizemos que a nossa canção é Jesus. A nossa canção é Jesus. Vamos ler juntos Romanos 11:36. Lembra que estamos estudando Romanos. Em Romanos, o que Paulo está explicando? O Evangelho. E depois, lá no capítulo 11, ele já vai ter explicado bastante coisa. O que Paulo faz? Ele irrompe em louvor. É isso que faz o coração de quem entende o Evangelho. Irrompe, explode, derrama-se em louvor. É isso que o apóstolo Paulo fez. E aí ele diz assim, é um hino de adoração. Ele vem com uma explicação teológica, a gente está seguindo Paulo ali. Aí lá no capítulo 11, depois de entender o Evangelho profundamente, ele irrompe em louvor. Ele escreve um cântico. Quando a gente entende o que é o Evangelho, a vida vira uma canção. Jesus é a canção da nossa vida. E ele diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Depois ele entendeu o amor de Deus e o que Deus fez por ele. Sabe qual é a conclusão que ele chega? É tudo dele. A glória dele, é tudo para ele, tudo vem dele. Então glória pois a ele eternamente, amém. É isso, queridos, que nós fazemos quando servimos, estamos dando glória a Deus pelo Evangelho. É isso que nós fazemos quando nós ofertamos, dizimamos, quando nós colocamos em ação os nossos dons, quando nós fazemos o bem, quando nós obedecemos a Deus. É expressão da nossa gratidão ao Senhor. Glória pois a Ele eternamente, amém. E é nesse espírito, queridos, que deveríamos e devemos devotar as nossas vidas a Deus. Gratidão, não é barganha. Não estamos negociando nada. Não estamos com medo do inferno. O inferno e a morte foram vencidos, diz a Bíblia. Foram vencidos. Para quem está em Cristo Jesus, não há mais temor nenhum. Eu estava na igreja de Diadema ontem pregando, e aí conversando lá com o pastor Erivelton, gente boa toda a vida. Ele falou assim, Felipe, fiz uma enquete aqui na igreja, uma pesquisa para descobrir qual era o maior medo da igreja, o maior medo das pessoas. E Felipe, no meu espanto, a maior parte das pessoas disseram, eu tenho medo de perder a salvação. Eu tenho medo de perder a salvação. Eu falei assim, olha, eu acho que eu entendo o que você está passando. Quando entendemos, amados, a segurança que temos em Cristo, quando entendemos que em quem temos crido,
aquele que eu sei que garante o meu depósito. Meu depósito está garantido. Não tem como eu chegar lá, ó, vim pegar. Não tem. O depósito está garantido, porque não sou eu o autor e o consumador da minha fé. Ele é o autor e o consumador da minha fé. É por isso que eu posso ter segurança. Não é arrogância, é confiança. E o que deveria redundar isso? No que? Em glória a Ele eternamente. Amém. Na devoção da minha vida, de tudo que sou, de tudo que eu tenho, para o exercício e para a promoção da glória dele. Fiquemos de pé, e aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão, nesse espírito, devolvê-los ao Senhor. Todos que têm sede, Quero chamar as crianças à frente, vamos orar com elas, por elas também, abençoá-las.
Senhor, obrigado pelas nossas crianças. Pedimos que agora que elas vão sair, ó Pai, o momento que elas terão seja abençoado, seja de aprendizado, seja de crescimento, que elas possam continuar compreendendo o Teu amor por elas, Pai. Usa-nos para isso, usa os professores, usa o lanchinho, usa a brincadeira, usa tudo, Pai. Que tudo seja um instrumento da Tua graça na vida delas, Pai. Para que elas cresçam seres humanos que têm sentido no viver, Pai. Pois só o Evangelho e a reconciliação contigo pode promover isso. É a minha oração, a nossa oração, em nome de Jesus. Assim nós as abençoamos, amém. Deus abençoe vocês, tá? Amém. Fala para avisar no final, não vou aguentar não. Cantina hoje é pão com pernil, gente. Delícia. Já pode estar aberto, não? Serve aqui dentro. Só um pouquinho, né? Fiquei com o mesmo desejo. Muito bem. Vamos estarmos juntos. Abra sua Bíblia para a gente ler em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Paulo, no capítulo 6, versículo 1, começou a reforçar o entendimento de que o Evangelho e a salvação serem gratuitos não significa que podemos viver de qualquer maneira. Aqui no versículo 15, 6,15, ele repete a mesma coisa, ele reforça. Capítulo 6, versículo 15, é onde vamos começar. No 1 ele respondeu a mesma coisa. Olha só, lá no 1, capítulo 6, ele falou assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Olha o que ele fala no verso 15: pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Verso 16: não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse verso 23 aí foi um dos primeiros versos que eu decorei da Bíblia, da minha vida. Decorei isso na infância. Capítulo 7, verso 1. Ou ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que ele vive. Porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas se ele morrer, está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus.
Pois quando estávamos na carne, as paixões do pecado, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Paulo continua o seu raciocínio. O evangelho é gratuito, o homem não paga pela sua salvação porque não tem como pagar. Não é que Deus não aceite, é que não tem como pagar. E aí então Paulo deixa claro o seguinte: no entanto, isso não significa que podemos viver de qualquer maneira. Quem entende isso não entendeu o evangelho. Quem acha que porque a salvação é gratuita pode viver de qualquer jeito, não entendeu o evangelho. Quem acha que por ensinarmos isso, as pessoas irão viver de qualquer maneira, então não podemos ensinar a graça, não entender a doutrina do evangelho. Irmão, entenda, a Bíblia é dividida em 2 livros, 2 tomos, em 2 testamentos. O Antigo Testamento, que significa Antiga Aliança, ok? Aliança é o termo do relacionamento. E temos o Novo Testamento, ou seja, a Nova Aliança. A Antiga Aliança, Antigo Testamento, Nova Aliança, Novo Testamento. Antiga forma de se relacionar, nova forma de se relacionar. A antiga forma do homem se relacionar com Deus estava baseada em quê? Vocês já sabem isso, gente. Na lei, no cumprimento da lei. No cumprimento da lei. Então, no Antigo Testamento foi ensinado que para você ser aceito por Deus, para você ser justificado diante de Deus, para você ser tornado apto para de novo seguir a Deus, se relacionar com Deus, você precisa cumprir a lei. Então, o Antigo Testamento estava baseado no cumprimento da lei. O Novo Testamento, ou a Nova Aliança, a nova maneira de se relacionar com Deus, não está mais baseada no cumprimento da lei, porque não tem como cumprir a lei perfeitamente. Então a lei, enquanto sistema de salvação, um meio de salvação, é falho. Por quê? Porque para a lei te salvar, para a lei servir para você e para mim de sistema de salvação, para você ser salvo através da lei, você tem que cumprir ela perfeitamente. É possível. Então, na realidade, a lei foi dada para mostrar o quanto somos pecadores e o quanto não podemos nos salvar, e a nossa necessidade de irmos a Cristo e recebermos do sacrifício de Jesus o acesso a Deus. Então, no Velho Testamento, você se tornava apto para Deus obedecendo a lei. A lei como sistema de salvação se mostrou falha, porque para a lei como sistema de salvação funcionar, você tem que cumprir toda ela e nunca cair num só ponto. É o que Tiago 2,10 diz: se um homem cumprir toda a lei de Deus, mas cair num só ponto, é culpado de todos os outros. Não tem como ser salvo pela lei, desiste disso, você vai ficar louco. Agora, o fato da lei não servir como sistema de salvação não significa que não temos mais a obrigação de viver uma vida santa. Não confunda as coisas. A salvação não é pela lei, mas a lei é boa, somos salva. O que salva é o sangue de Jesus. Mas salvos pelo sangue de Jesus, tornados justos, justificados pelo sangue, pelo que Ele fez, pela graça, sim, nós somos libertos para viver uma vida santa. Morremos para o pecado e estamos agora vivos para Deus. Então o que o Evangelho faz é dar um novo incentivo para você ser santo. O antigo incentivo para você ser santo era escapar do inferno, era não ser punido. Jesus resolveu isso na cruz. Ele na cruz sofreu o inferno por você, para que você não precise sofrer. E agora então, qual é o novo incentivo para você ser santo? Amor, gratidão e não mais medo. Eu não estou mais debaixo da lei, eu não estou mais na antiga aliança. Eu já desisti de tentar me salvar sendo perfeito, porque tentei e vi que não funciona. Eu não consigo atingir a impecabilidade. É por isso, parece que eu fico em crise com esse negócio de ter gente que não toma ceia porque está com algum... Não, toma ceia hoje não, eu já não estou pronto para ceia.
Quer dizer, então quando você, hoje eu estou com um pecado, entendi. Então no dia que você toma ceia, você não está com nenhum pecado. É isso mesmo, mano. Tem dia que você não está com nenhum pecado. Cara, me conta esse segredo. Porque eu tenho 47 anos, a maior parte vividos na igreja, eu ainda não descobri o caminho da impecabilidade. Eu descobri o caminho da graça, da misericórdia. Eu descobri o caminho de, com o auxílio do Espírito Santo, ir fazendo ajustes na minha vida, com a força da graça, com o auxílio do Espírito Santo, crescendo de glória em glória, de glória em glória, mas não impecabilidade. A impecabilidade é uma mentira. João diz isso, 1 João, quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então, vamos lá, que tal começarmos um culto sempre com confissão de pecados? Quais são os pecados de hoje? O Evangelho, queridos, não diz que não devemos buscar a santidade. O Evangelho só diz que não é o cumprimento da lei que vai nos salvar. Nesse capítulo, Paulo começa a explicar isso de uma maneira bem legal. Ele diz o seguinte: você tem que escolher de quem você é escravo, mas você vai ser sempre escravo de alguém. Tem dois senhores, você não tem como escapar desses dois senhores. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da obediência. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. Mas não tem como você não ser escravo. Só existem esses dois senhores. Isso aí está do verso 16 ao verso 22. Tá? Aí ele vai falando, olha, o verso 16, ou você é escravo do pecado, ou escravo da obediência. Verso 17 e 18, ou você é escravo do pecado, ou escravo da justiça. Verso 20 a 22, ou você é escravo do pecado, ou escravo de Deus. Mas não tem como você não ser escravo. Todo mundo vive por alguma coisa. Aquilo pelo que você vive é aquilo a que você se entrega. É o fator primordial da sua existência. Qual é o fator primordial da sua existência? Pelo que você vive. Isso pelo que você vive, você se devota. É de certa maneira o seu Deus. Mesmo as pessoas que não são religiosas, elas têm uma devoção, elas têm um Deus, elas são adoradores, mesmo se forem descrentes da divindade. Porque adoração é tudo aquilo a que você se devota, e aquilo a que você se devota, você se entrega, você se sacrifica por aquilo que você quer obter. Já viu uma pessoa que se devota ao trabalho? Ela se mata de trabalhar. Já viu uma pessoa para quem ela vive pela família? Ela se sacrifica pela família. Já viu uma pessoa que para ela a aparência é tudo? Vamos hoje na EBD lembrando, com todo respeito, mas de um jovem, parece aqui de Minas, que ele queria ser igual aquele boneco Ken da Barbie. E ele começou a fazer pressão plástica, cirurgia plástica, parece que até morreu, de tanto que ele queria. Ele se devotou a isso, virou um fator primordial da vida dele. Ele passou a adorar a aparência, a perseguição da aparência daquele boneco. Deixa eu te dizer, de alguma maneira, todos nós nos devotamos a alguma coisa. É o fator primordial da nossa vida. É aquilo que te arrasta. É aquilo que você, pelo que você se sacrifica, você se entrega, você obedece. Você obedece. Paulo então está dizendo que no fundo, ou a gente é escravo do pecado, ou a gente é escravo da obediência, da justiça e de Deus. Mas não tem como não sermos escravos. Temos que escolher então quem vai ser o nosso Senhor. Quem é o seu Senhor? Seu Senhor é aquilo que você se devota, é aquilo que você obedece, é aquilo pelo que você se entrega, é aquilo que você busca, é aquilo pelo que talvez você até sonhe. Cuidado com os seus sonhos, principalmente os repetitivos. Presta a prestar atenção. Teus sonhos te falam alguma coisa, né? Fala alguma coisa. Paulo está dizendo então que a partir dessa relação com um dos dois senhores, ou o pecado ou Deus, ou o pecado ou a justiça, ou o pecado ou a obediência, nós podemos perceber como a pessoa vive. A quem você serve molda a sua vida, o seu viver, molda os seus investimentos, molda a sua preocupação. Por que você se preocupa? Isso é o seu Deus. O que vive na sua cabeça? Isso é o fator primordial da sua vida.
Paulo nos ensina que nós podemos perceber a quem nós servimos detectando 3 aspectos dessa relação do escravo com o seu senhor. Você é escravo, tá? A questão de quem você é escravo. E Paulo então nos ajuda a entender que essa relação do escravo com o Senhor, espero que o seu Senhor seja Deus, espero que o seu Senhor seja a justiça, espero que o seu Senhor seja a obediência e não o pecado, porque esse também é um convite do Evangelho. Venha para Deus, venha para a vida. Paulo nos ensina que nós podemos observar essa relação do escravo com o seu Senhor a partir de 3 aspectos: a origem dessa relação, como começou essa relação, o desenvolvimento dessa relação e o resultado dessa relação. Então, Paulo nesse texto ele vai nos ajudando a perceber de quem é que a gente é escravo, a partir desses 3 aspectos. Como começa, aí você vai poder, peraí, eu acho que não, isso aí, eu sou escravo do pecado, começou assim na minha vida, é verdade. Ou então, peraí, não, já começou a minha escravidão com Deus, eu já sou servo do Senhor. Paulo vai falar da origem, como começa a relação com o pecado e a relação com Deus. Paulo vai falar de como se desenvolve a relação com o pecado e a relação com Deus. E Paulo vai falar de qual é o resultado da relação com o pecado e da relação com Deus. Olha só, verso 17, ele começa dizendo assim: mas graças a Deus que, embora tendo sido escravos do pecado, para aí nessa frase, tendo sido aí está no imperfeito, tá? Imperfeito é a ideia de algo que já aconteceu, é algo que já era dessa maneira. Então Paulo começa dizendo que a nossa escravidão com o pecado começou um dia. Quando? Começou quando nós nascemos. Todo ser humano já nasce escravo do pecado. Davi no Salmo 51 disse assim: em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade eu fui concebido. Então Paulo começa a dizer e explicar que escravo do pecado todo ser humano é. Por quê? Tendo sido escravos do pecado, todos nasceram escravos do pecado. Ninguém escapa disso. Pastor, meu bebezinho lindinho, rechuchudinho, não é possível, que ele já é escravo do pecado. Deixa crescer que você vai ver. E não é você que vai ensinar maus costumes não. Imagina que pai e mãe ensinam mau costume, porque acaba saindo, ele faz intencionalmente, né? Acaba passando. Mas a verdade é que nós ensinamos coisas boas aos nossos filhos. Ontem estava lá dando a palestra para pais, aí uma mãe veio assim, né, pediu um conselho, falou assim: pastor, meu filho está na fase da mentira. Eu falei: quando que é essa fase? Ela falou: os 6 anos, a fase da mentira. Eu falei: tem gente que começa antes, mas é tão novinho, né? E ela falou: pastor, mente para tudo, ele me engana, ele cria histórias, né? E aí eu lembrei disso, né? Como é que não acreditar na doutrina do pecado original? Todo ser humano, qual é a origem da relação de escravidão do homem com o pecado? Verso 17: tendo sido, nós nascemos do pecado. Todo ser humano já nasce escravo do pecado. Então entenda, se você ainda não é escravo de Deus, você é escravo do pecado ainda. É a Ele que você se devota. É Ele que leva as suas energias, leva o seu melhor, leva o seu louvor e a sua adoração. É diante dele que você se prostra ainda. Mas Paulo também começa a nos ensinar, nesse mesmo verso, qual é a origem da relação de escravidão com Deus. Paulo está usando uma metáfora, tá, gente? Pastor, esse termo escravo para mim é muito pesado. É uma metáfora, é uma forma de explicar, é uma ilustração. Não quer dizer que ninguém vai forçado para Deus, mas deixa eu te dizer, é uma boa ilustração, porque de fato, principalmente no que diz respeito a sermos escravos do pecado. Já viu uma pessoa, cara, que ela até quer se livrar de um mau hábito, mas não consegue? A pessoa quer, eu não quero mais fazer isso, porque ele fez de novo. Em vez de prender um cara, um grande assassino, ele falou: olha, se me soltar eu mato de novo. Eu sou um assassino. Então ninguém escolheu começar a ser escravo do pecado, mas o verso 17 nos ensina que começamos a ser escravos de Deus quando nos convertemos. Há uma mudança.
Você vinha caminhando como escravo do pecado. Em algum momento você pode mudar essa história. Você pode clamar pela libertação do Salvador Jesus. E o Salvador Jesus, Ele vai te levar, te livrar da escravidão do pecado. Você vai estar morto para o pecado e vai passar a viver vivo para Deus. Como começa a escravidão a Deus? Você quer se livrar da escravidão do pecado? A escravidão a Deus, ela tem 4 momentos. Primeiro, o verso diz que nós aprendemos uma forma de ensino. Veio no verso 17. Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecemos de coração a forma da doutrina que fostes entregues. Queridos, tem um conteúdo o Evangelho. É por isso que precisamos pregar. Querido, não é só boa obra, tem um conteúdo, tem um ensino. Nós precisamos explicar às pessoas, para que as pessoas entendam que não é ter religião que salva, não é ter uma fé apenas. Há uma maneira, há um conteúdo. A fé cristã se apoia num registro escrito, é a Bíblia. Então Paulo diz que nós começamos, nos livramos da escravidão do pecado, nos tornamos escravos de Deus num primeiro momento, quando recebemos a forma do ensino. Isso significa, eu começo a entender o que Jesus fez por mim. Eu entendo o sentido da cruz, eu entendo o amor de Deus. Segundo, essa mudança da escravidão do pecado para a escravidão a Deus, ela acontece de coração. Primeiro, na forma do ensino, tem um conteúdo. Segundo, ela acontece de coração. Querido, não é só um sentimento intelectual, comportamental. Ainda a gente tem que fazer tudo certo agora. Deixa eu te dizer, é um apaixonar-se por Deus. É de coração. É de coração. Queridos, quando o Evangelho de fato chega no nosso coração, a verdade afeta o nosso coração, nós passamos a ter afetos por Deus. Afetos por Deus. Se você ainda não tem afetos por Deus, se Deus para você é só um ícone, que você clica para não ir para o inferno, é só um meio de salvação, Ele não se tornou ainda o seu papaizinho querido. Você não entendeu o Evangelho ainda. O Evangelho tem que atingir o nosso coração. Não é apenas assim, entendi já. Não é isso, querido. É de coração, tem um conteúdo. Mas esse conteúdo, essa verdade, ela passa pela mente, mas ela tem que descer ao coração. E quando desce ao coração, o que acontece? Quando a verdade penetra o coração, a mudança da vida. O amor a Deus leva a mudança. Quando eu entendo o amor de Cristo por mim, e eu respondo a esse amor, quando essa verdade desce da minha mente para o meu coração, é natural eu querer obedecer. É natural eu querer agradar. Por quê? Porque eu amo. Querido, quem ama quer agradar. O que é o amor? O amor é fazer e querer o bem daquele a quem amamos. Nós queremos agradar a Deus como filhos amados. Nós obedecemos, porque a verdade entrou no coração. O amor de Cristo me constrange. Você já chegou ao ponto de ter vergonha de fazer certas coisas, mesmo sem ninguém saber? Porque você percebe assim: meu amado me vê. Tem ninguém aqui, mas o Mestre está aqui. O meu amado está aqui. Você tem essa sensação? Tem ninguém te vendo, cara. Ninguém te vendo. Tu pode fazer. Tem um livro que tem esse título, né? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Então deixa eu te dizer, nunca ninguém está olhando você. Nunca. Sempre você e eu estamos sob os olhos do Senhor. Pastor, o que é isso? Faz isso não, mas vou ficar até mal agora. O que é isso? Tem sempre um olho me olhando? Tem. Mas esses são olhos de misericórdia, querido. São olhos ternos. São olhos ternos. São olhos de um pai bondoso que diz assim: filho, você vai fazer isso de novo? Você de novo aí. Filho, isso te machuca tanto. Isso enreda tanto a sua vida. Isso te rouba tanta paz, tanta felicidade. Filho, eu te criei para a felicidade. Filho, eu te criei para o amor. Eu te criei para a paz. Eu te criei para a justiça. Filho, você aí de novo. Nós nos tornamos escravos de Deus quando a verdade, o ensino, desce ao coração. E quando isso acontece, é natural obedecer. Agora eu sou escravo de Deus. O escravo do pecado não consegue não obedecer.
ao pecado. Ele é escravo do pecado. O escravo de Deus, ele pode desobedecer, mas sabe o que acontece agora? Ele não quer mais. Como eu disse, o pecado vai virando uma sem graceza, cara, diante da beleza de Deus. Deus é tão lindo, tão lindo, tão lindo. É o amado, é o mais belo entre milhares e milhares, como cantamos num dos nossos cânticos. O pecado vai perdendo a força sobre nós. Eu não quero simplesmente mais viver assim. Não sou mais eu. Isso não me pertence mais. Eu não quero mais isso. Eu não sou mais essa pessoa. Eu não sou mais essa pessoa. E tudo isso acontece ainda no verso 17. É a salvação ainda, é a origem. Como nos tornamos escravos do pecado? Quando nascemos. Quando nos tornamos escravos de Deus? Obedecendo. Porque conhecemos o ensino. O ensino desceu ao coração, torna-se natural obedecer. Mas tudo isso acontece sem mérito nenhum humano, diz o apóstolo Paulo no verso 17. Mas graças a Deus. É graças a Deus. É graças a Deus que eu entendo o Evangelho, é graças a Deus que eu me apaixono por Deus, é graças a Deus que eu obedeço, é graças a Deus que eu dou graças a Deus. Não tem mérito nenhum a mim, tudo é pelo favor divino. Entenda isso, querido. Começamos hoje na IBD a estudar a vanglória. Estamos numa série de estudos num livro maravilhoso da escola bíblica. Pena que você está perdendo, querido. Pena que você está perdendo. A pena, lamento você ter perdido a IBD hoje, viu? Estamos estudando a vanglória. Aí tu quer virar santo sem palavra, não tem como. Tem que obedecer e conhecer a forma do ensino. Estudamos hoje sobre a vanglória. Gente, a vanglória é profunda. A vanglória é profunda. A vanglória é um pecado insidioso, disse o autor. Enganador, ele engana. Tudo é pela graça de Deus. Quando vem dando aquela vanglóriazinha, lembra assim: graças a Deus, foi o Senhor. Então, como é que começa a relação do homem com o pecado? A origem da escravidão do homem ao pecado e do homem a Deus. Paulo explicou. Do homem ao pecado quando ele nasce, do homem a Deus quando ele recebe o ensino desce ao coração, descendo ao coração ele obedece, e tudo isso humilde, ele dá graças a Deus, porque não foi ele que fez nada, foi o Senhor que fez tudo. Paulo também nesse texto nos ensina como se desenvolve, para entender, ele quer que a gente consiga discernir: eu sou escravo do pecado ou sou escravo de Deus? Então Paulo explica a origem da relação do escravo com o pecado e com Deus, e agora ele começa a explicar como se desenvolve. Se você é escravo do pecado, o que acontece é o seguinte, verso 19: começa a haver uma deterioração da vida cada vez maior. O pecado são ações, são pensamentos, e isso tudo vai num ciclo decrescente. A pessoa vai de mal a pior. Olha o que ele fala no verso 19: falo como homem, não por causa da fraqueza da carne, pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza, ó, escravidão ao pecado, servos da impureza, servo escravo, escravo da impureza e da iniquidade para a iniquidade. Você percebe? É um ciclo decrescente, é de iniquidade em iniquidade. Qual é o desenvolvimento então do escravo do pecado? Como isso se dá? A escravidão ao pecado. A pessoa vai sendo tomada pelo pecado, a iniquidade vai crescendo, é de iniquidade para iniquidade. Já viu aquela pessoa que começa a contar mentira? Aí depois tem que contar outra para esconder a outra mentira. Aí outra mentira, aí outra mentira, aí outra mentira. Já viu aquela pessoa que começa a buscar o amor a intimidade de maneira instantânea, então ela começa a oferecer o seu corpo, mesmo a pessoas que não têm compromisso com ela ou com ele. E aí parece que para o outro vai ficar mais fácil ainda oferecer o meu corpo, e depois cada vez mais fácil, e daqui a pouco é de iniquidade em iniquidade. É isso que Paulo está falando. Qual o desenvolvimento então da escravidão ao pecado? De iniquidade em iniquidade. Sabe que o Evangelho te propõe? A oportunidade de você quebrar esse ciclo de iniquidade na sua vida. Para com a mentira hoje.
hoje com a maldade, confessa a tua inveja. Tem inveja de alguém? Vai até essa pessoa que fala: eu tenho pecado contra você, eu tenho inveja de você. E por isso que às vezes eu me pego falando mal de você. Você inveja a pessoa de quem você fala mal. Ah, pastor, pelo amor de Deus, aquela piriguete do trabalho. Os extremos se contêm, tá? Toda pessoa santarrona demais, dependendo do dia, do horário, do contexto, do pôr do sol, está transformada. Você, no fundo, inveja a pessoa de quem você fala mal. No fundo, no fundo. Iniquidade é iniquidade. Acaba com isso hoje, querido. Preguiça. Preguiça. Já viu as pessoas, a vida vai passando, a pessoa não faz o que tem que fazer. É de iniquidade em iniquidade. Querido, Deus nos criou para termos uma vida excelente. Deus criou a gente para prosperar. Você é estudante, leve a sério os seus estudos. Comece a estudar. Pare de se enganar a si mesmo, aos seus pais, ou aos seus professores. Comece a levar a sério os estudos. Você que trabalha, leve a sério o seu trabalho. Faça o seu melhor. Mas a pessoa vai indo, os anos vão passando, a pessoa vai relaxando. Relaxa na saúde, relaxa nos relacionamentos. É de iniquidade em iniquidade. É isso que Paulo está falando. O desenvolvimento do pecado é de mal a pior. E o que Paulo está dizendo é: querido, mas você pode se converter a Deus, você pode mudar, não deixar de ser escravo, mas mudar de Senhor. Porque o Senhor chamado pecado, ele vai levar a tua vida de mal a pior. É um ciclo crescente de iniquidade, diz Paulo, e da iniquidade para a iniquidade. Vai melhorar não, filho. Não vai melhorar não. Para de procrastinar as coisas. Para de procrastinar as coisas. Irmão, eu fiquei 15 anos para escrever um livro. 15 anos, esse livro tem sido tão abençoador. Tão abençoador. David estava lá ontem. Cadê o David? Estava lá ontem. Que benção que foi. Final do negócio, a pessoa querendo tirar selfie comigo, mano. Sabe que a gente escreve livro, vira artista. Ele já me conhece, ele gosta de mim, tem carinho, né? Estava lá na cozinha da igreja, a gente foi tomar café, né, David? Era um cafezinho rápido, já ia começar a palestra. Aí veio uma irmã e falou assim: pastor, vou tomar café de pé, vocês dois, o que é isso? Eu falei: não, irmã, rapidinho, problema não. É uma Zé Siqueira da vida. Foi catar 2 cadeiras, me fez sentar para tomar o café. Sabe o que é isso, mano? Amor. Amor. Estava lá dando a palestra durou 5 horas. Foi de 4 às 9. Eles queriam que eu falasse do livro inteiro. Eu falei. Ninguém saiu, irmãos. Deu uma mosca voando. As pessoas querendo aprender. É ótimo ensinar assim. E aí tinha um casal lá que não era da igreja. Sabe aquela pessoa que tu olha assim e tu tem certeza que a pessoa não está gostando da palestra? Você está assim. Aí no primeiro intervalo que veio, essa senhora veio a mim junto com o marido, me deram um abraço e disseram assim: olha, está sendo um divisor de águas que a gente está ouvindo aqui. Deus nos trouxe aqui. Eles são de Osasco, eles não são de Diadema. Quem conhece São Paulo sabe que é bem diferente, Osasco e Diadema. Eles foram lá em Diadema, saíram de Osasco. Foi divisor de águas para a nossa vida. Isso é misericórdia de Deus. Irmão, qual o projeto de Deus para a sua vida? Para de achar que você não pode, para de achar que você não... O pecado faz isso. O pecado não é só fazer coisa errada. O pecado também é a gente não fazer o bem que pode. Você está entendendo? Mano, Deus quer criar na sua vida um ciclo virtuoso. E esse é o desenvolvimento da escravidão a Deus. O verso 19 continua e diz assim: assim, apresentai agora os vossos membros como servos de justiça para a santificação. É um ciclo de virtude. A vida começa a ser abençoada, a ficar integrada. A vida começa a ter a marca da bondade, da misericórdia de Deus. O desenvolvimento da escravidão a Deus é a melhoria da vida, é a melhoria das relações, é a melhoria da qualidade de vida. E aí a coisa vai indo do bom para o melhor. A escravidão ao pecado, o desenvolvimento é do mal para o pior. O desenvolvimento da escravidão a Deus é do bom
para o melhor. Tá boa a tua vida? Querido, se você se tornar escravo de Deus, da justiça, da obediência, a sua vida vai se tornar ainda melhor. E tem um resultado disso tudo. Verso 20 diz que o resultado da escravidão ao pecado, porque quando eres servos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Ele vai explicar isso melhor mais à frente, capítulo 7. Então, se você é escravo do pecado, você tem que obedecer ao pecado, tem que obedecer à justiça. Por isso que ele está falando. Se você é escravo do pecado, você está livre com relação à justiça. Ok, mas o texto continua. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Verso 22. Mas agora, olha o desenvolvimento aí, o resultado. Libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O resultado do pecado é a morte, é a destruição. E aí Paulo não está falando só do inferno, tá? Ele está falando do inferno em vida. Ele está falando do próprio desespero, da própria desolação que a prática do pecado vai trazendo como resultado imediato para a vida. O pecado tem um gostinho bom, gostoso no início, mas no final é amargo. É amargo. Então Paulo está dizendo que o resultado do pecado, o fim disso, é verdade. Você estava liberto diante da justiça, porque você era escravo do pecado. Mas o que o pecado te paga? A morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Paulo não está se referindo ao resultado do pecado só para frente. Ele está se referindo a um fruto que a gente já colhe na vida. Mano, Deus quer que a sua plantação dê fruto doce. Todo dia os seus atos, suas palavras, seus pensamentos são sementes que você vai lançando na vida. Que fruto você tem colhido? Está doce ou está bichado? Viu? Pega aquela goiaba por dentro, dá aquela dentada que eu digo assim, tu cospe, né? As 40 minhocas ali dentro. O teu fruto, o fruto que você está colhendo no trabalho, no relacionamento conjugal, nas suas amizades, na sua vida financeira, o fruto está doce ou está bichado? Está azedo? Queridos, o resultado do pecado é fruto bichado, é o fruto bichado do pecado. Foi Adão que olhou lá aquele fruto e falou assim, vou fazer do meu jeito. Coitado, a pessoa que estava exercendo liberdade, estava se tornando escravo. E o fruto que ele colheu, fruto bichado do pecado. É interessante que a Bíblia fala que Deus quer de novo que nós possamos colher o fruto da árvore da vida. Da árvore da vida. Isso não é apenas para a vida futura. Esse fruto da escravidão a Deus, o resultado da escravidão a Deus, que é a santificação, a gente já começa a colher nessa vida, é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É nessa vida que Deus já quer que você colha frutos doces. Por quê? Porque esse é o resultado de quem é escravo de Deus. Você não vai mais comer fruto bichado. Vai começar a nascer fruto de santificação na sua vida. O fruto do Espírito. Que bênção. Que bênção. Me ligaram esses dias, irmãos, de uma empresa lá em São Paulo. Para mim isso aí é fruto do Espírito. Isso aí é ação de Deus. Uma empresa chamada Frute. Já ouviu falar? Uma empresa chamada Frute. Eles fazem aqueles açaí no negocinho. Tem pitaia agora também. É a empresa que mais vende açaí do Brasil. Eles exportam para 22 países. Querem que eu vá lá dar uma palestra. É uma empresa que nasceu no fundo, ela ainda está, de certa maneira, no fundo de um sítiozinho, de um sítio, em Campo Limpo Paulista. Mas eles cresceram tanto, que eles querem agora se tornarem realmente uma empresa de alta qualidade, construir um parque de produção em Poços de Caldas. Fantástico, fantástico. E eu fiquei pensando quando a mulher falava, por que você viesse aqui que estão mudando de fábrica e tal, é um momento novo, todos os funcionários vão ter que se tornar pessoas muito melhores e tal. E aí a gente gostaria que você viesse. Eu perguntei assim, de onde você me conhece, moça? Ele falou, não, eu trabalhava numa outra empresa em Pouso Alegre que um dia você falou. E eu lembrei de você. Eu sou aqui agora chefe da qualidade.
E eu gostaria que você viesse falar. Eu fiquei pensando em oração, né? Rapaz, será que você gosta de Deus? Será que esse fruto é puxado, açaí, né? Ou é de Deus, pitaia? Eu falei assim, vou fazer um teste. Olha, eu vou sim. Mas olha só. Eu tenho um livro que eu escrevi que serve a um projeto social da comunidade que eu sirvo. E eu só vou se você me permitir vender esse livro aí. Ela, qual que é o livro? Eu expliquei para ela, ela disse, não, claro que pode, imagina, vai ter aqui uns 100 e tantos funcionários, vem assim, vão me ouvir 2 horas, gente. Vão me ouvir 2 horas. Eu me lembrei, ontem eu estava lendo um trecho do livro lá para os irmãos em Diadema, me lembrei da importância da igreja na minha vida, de eu ter sido levado à igreja. Lembrei das minhas 2 professoras de adolescente, a responsabilidade do Marlon, do pastor William, David, professores de adolescência aqui na igreja. Lembrei da Roseli, lembrei da Vânia. Primeiro dia que eu preguei na minha igreja, eu contei isso aqui. A Roseli, no final do culto, veio chorando me abraçar. Eu atentei tanto a vida daquela mulher, irmãos. Ela veio chorando, acabou. Eu desci, não tinha acabado o culto. Minha igreja é uma igreja muito tradicional, que eu cresci, né? Adiantou muito, né? Eu desci, irmãos, ela já veio com a Bíblia na mão ainda, chorando. E ela dizia, valeu a pena, valeu a pena. Ela foi obediente a Deus, ela colheu o fruto dela. Eu comecei a obedecer, eu conheci Jesus. Eu vi que eu não tinha que obedecer ao pecado. Eu comecei também a dar uma guinada na minha vida, irmãos, a seguir por um outro rumo. Eu me casei com Cristo. Essa metáfora que Paulo começa aí no capítulo 7. Ele usou a metáfora da escravidão e agora ele começa a metáfora do casamento. Ele diz, olha, quando você é casado com uma pessoa, você não pode ficar com outra não, senão você está adulterando. Tem que primeiro esse aqui morrer, para depois você estar livre desse para ir para aquele. É isso que Paulo está falando. Só que ele está falando da relação de escravidão com o pecado. Você era casado, agora ele usa a metáfora de casamento. Você era casado com o pecado, agora você está casado com Cristo. Então você não pode servir a Cristo quando você está casado com o pecado. Mas na hora que você morre com o pecado, você pode casar com Cristo. É isso que ele está falando. Por que eu vou obedecer? Porque eu estou casado com Cristo. Tem gente que casa e não quer obedecer mulher. Tem gente que casa e não quer obedecer o marido. Ah, não obedeço não. A menina que casou ontem, no voto dela lá, a princesa lá, a duquesa, ela tirou do voto dela a obediência ao marido. Ela não falou, ela falou carinho e cuidado. Qual é o problema com a palavra obediência, gente? A gente tem que obedecer sim. Eu obedeço a minha esposa e ela não obedece. Eu não sou maior do que ela não é maior do que eu. Mas eu entendo que a nossa relação de amor é também uma relação que envolve essa disposição a acatar um ao outro. Ela é instrumento de Deus na minha vida. É igual o marido que vai fazendo negócio sem falar com a mulher. Não, a minha mãe não entende nada, cara, mas ela ora, poxa. Ela pode orar, ela pode dar a ideia dela. Conversa com a esposa. Pede, orem juntos. Às vezes ela não entende do negócio, puxa, mas orem juntos, ouça a opinião dela. Então a gente tem que acatar um ao outro, o que o Paulo está dizendo. Agora você é casado com Cristo, é natural acatar a Cristo. Por quê? Por amor. Quando a gente ama, a gente quer agradar, gente. Eu não vou obedecer porque tenho medo de ir para o inferno. Eu vou obedecer porque eu amo Jesus. A gente estava em São Paulo ontem, eu e David e Fabiane não pôde ir. Aí eu mexi com a Fabiane, né? Fabiane corre com um cara, acho que a Dani também. O cara chama Gato. Aí um dia eu vi lá no telefone da minha esposa, Gato. Ela ainda faz parte, e o cara liga, ela diz assim, oi Gato, tudo bem? Aí depois eu descobri que ela fazia parte de um grupo de WhatsApp chamado Gato e Suas Gatetes. Aí eu falei assim, espera. Aí ela não podia ir para São Paulo, ela podia ir para São Paulo, mas eu pedi que ela não fosse, ficou doente essa semana. Tinha coisa a fazer também na escola dela, lá, um projeto para inaugurar na terça-feira. E aí eu chamei o David. Aí na sexta-feira ela perguntou assim, consegui alguém para ir com você? Eu disse, consegui. Ela, quem? Eu disse, uma gata.
Que é isso? Você tem seu gato? Eu tenho minha gata. Falei, que é isso, Felipe? Mas, Fabiane, quem que é? Eu falei assim, com o tempo você saberá. Você me verá com a minha gata. E aí, até que eu estava no mercado com ela, aí bobeei, eu trocando mensagem com um beijo, marcando o horário que a gente já saía para ir lá para Diadema, e ela esticou o pescoção, né? Mulher fogo, né? Ah, já vi, é o David. Eu falei assim, mas é um gato. Estava num shopping lá em São Paulo, chegamos um pouco antes da palestra, diante de São Paulo no bate e volta, e para aproveitar um pouco, né? Tinha uma lista de algumas coisas que o Fabiano precisava. Rodamos o shopping atrás de um creme de cabelo para mulher. Foi David. Até que na hora de ir embora, eu falei, David, talvez naquela última loja tenha ali, vamos lá, e tinha um bendito creme. É uma forma de escravidão? É? Andei pra caramba. É uma forma de serviço? É servir. É uma forma de investimento? É investir. Caro creme. Mas depois ainda mexi com ela, né? Falei, mulher cara, hein? Eu falei, ó, minha gata aqui tá falando que é metade do preço e dobra do carinho. Por que a gente faz isso, irmãos? Por amor. É a mesma coisa com Cristo. Por que eu obedeço? Eu tenho medo de ir para o inferno? Não, nem um pouco. Não depende de mim, depende do que Ele fez. Eu estou salvo em Cristo Jesus. Mas isso envolveu a mudança da minha relação espiritual. Eu não sou mais escravo do pecado, eu sou escravo de Cristo. Eu sou casado com Cristo. Eu sou casado com Cristo. Veja bem, de vez em quando a gente tem um desentendimento, eu e Cristo, mas eu amo Jesus. Eu confio em Jesus. E eu tenho aprendido a não tomar decisões sem ouvir o seu conselho. E sim, eu quero cada vez mais colocar um sorriso no rosto de Jesus. Eu quero cada vez mais agradá-lo. Sabe por quê? Porque Ele me deu a sua vida. Às vezes eu vejo uns caras tratando mal a mulher, não dando o devido valor. Aí eu falo assim para alguns que eu tenho oportunidade: mano, essa mina te deu a vida dela, cara. Ela podia estar com 1000 caras diferentes. Escolheu você. Ela se devotou a você. É natural para você também se devotar a ela. Cuide dela, proteja. Paparique a sua esposa. Paparique a sua esposa. Paparique o seu marido. Vocês se entregaram um ao outro. É natural, onde há a entrega plena, que é o casamento, haver também essa disposição para abençoarem-se mutuamente, para se devotarem mutuamente, para se sacrificarem mutuamente um pelo outro. Paulo está falando de marido e mulher, ou está falando do cristão e de Cristo? Dos dois. Assim como lá em Efésios ele faz de novo. Paulo aqui está dizendo: você agora casou com Cristo, você pertence a Ele, e agora você vai dar fruto que vai agradar a Deus. Porque, verso 5, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitados pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora, libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A graça significa que a salvação é gratuita, porque depende do que Jesus faz. Mas a graça não significa que podemos viver de qualquer maneira. Assim como quem casou não pode viver de qualquer maneira. Devemos manter a polidez um com o outro, o carinho, a devoção, o cuidado mútuo, a disposição de nos oferecermos sacrificialmente para o bem um do outro. Assim também o cristão com Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos, por gentileza. Ah, como eu quero que vocês entendam cada vez mais o Evangelho. Como eu quero que isso se torne uma verdade na mente de vocês e que desça ao coração. Porque se descer ao coração, produzirá obediência, mas não mais a obediência baseada no medo, mas agora baseada no amor, na gratidão. Você é escravo de quem, cristão?
Não, se você é cristão, você não é mais escravo do pecado, você é escravo de Cristo. Mas é necessário um sacrifício de louvor. Agora eu devoto a minha vida, eu apresento o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu quero com os meus membros, com todo o meu corpo, com o meu intelecto, com o meu físico, com os meus pensamentos, com o meu trabalho, com o meu dinheiro, com a minha sexualidade, com as minhas emoções. Eu quero ver o fruto de justiça aparecendo, sendo colhido para mim e para muitos. Eu quero ser uma bênção. Querido, você é um cristão, você não é mais escravo do pecado. Você precisa agora aprofundar sua identidade em Cristo. Você é casado com Cristo, não traia Cristo. Não seja adúltero com Cristo. Se devote, se entregue, dê o seu melhor, porque é isso que Ele faz por você. É legítimo a entrega plena no casamento. Casamentos não tem entrega plena, não tem casamento. Querido, o que falta para você se entregar plenamente na sua relação com Cristo? Você aceitou que Ele morreu por você, mas você não quer perder uma unha por Cristo. Você não quer perder um programa de televisão por causa do culto. Você não quer diminuir em nada o seu conforto para sustentar as obras sociais, as missões, o Evangelho, a igreja. Você não quer ter trabalho de se relacionar, de cuidar de alguém que está precisando, de servir na igreja. Você não tem tempo. Essa relação não está muito equilibrada não, hein? Parece que Cristo casou com você, mas você continua só namorando, só ficando. Cristão, case-se com Cristo, santifique-se. Entregue sua vida. Sim, se você é cristão, é verdade. A obediência, ela é possível, mas ela vai acontecer em grande parte se você decidir obedecer. Cristão, decida-se pela santidade. Decida-se pela entrega total àquele que se entregou totalmente por você. Mas se você, querido, está aqui nessa noite e você ainda é escravo do pecado, você até entende o Evangelho racionalmente, mas isso nunca desceu o seu coração. Você ouve e entende de maneira fria, racional, mas isso não toca o seu coração. É por isso que você obedece quando lhe é conveniente, e não para agradar aquele que te amou. Talvez você precise sim se converter. Primeiro entender o Evangelho, mas depois permitir que isso desça no seu coração. Olhe para a cruz, querido. Deixe que o Cristo que sacrificou por você, deixe que essa cena entre no seu coração. Quem faria isso por você? Quem faria isso por você? Por um inimigo? Por um escravo do pecado? Quem morreria por um escravo do pecado? Jesus morreu. Você pode se tornar agora escravo de Jesus. Estenda as mãos para Jesus pela fé. Peça perdão pelos seus pecados. Diga: Jesus, eu não sinto nada, mas eu quero começar a sentir. Jesus, eu quero obedecer de coração. Eu quero obedecer por alegria, por amor. Eu quero receber a salvação, essa salvação gratuita que me é dada no amado. Jesus, nessa noite eu me entrego a Ti. Eu digo não ao Senhor chamado pecado, e eu digo sim ao Senhor chamado Jesus. Jesus, eu me entrego a Ti, Jesus. Eu quero parar de fingir que me tornei escravo de Cristo porque eu entrei para a igreja. Porque não é porque você se batizou, levantou a mão, é membro da igreja, que você realmente se converteu, querido. A conversão, quando o Evangelho entra no coração, isso produz mudança de vida, querido. Não se engane não, viu? A Bíblia diz que naquele último tempo, naquele último dia, haverão pessoas que vão dizer: ih, mas eu cantei no coral, e eu preguei, ih, mas eu servi na cantina, eu expulsei demônio, eu curei. Sabe o que Jesus vai dizer? Não te conheço. Nunca tive intimidade com você. Você nunca se casou comigo. Você se casou com a religião. Você tentou usar a religião como meio de lucro pessoal. Está bem, mas você nunca se entregou a mim por amor.
Entregue-se a Jesus nessa noite, querido. Livre-se da escravidão do pecado, da autojustiça. Entregue-se a Jesus. Entregue-se a Jesus. Entregue-se a Jesus. Senhor, minha oração, Pai, é que hajam pessoas aqui nesse momento, Pai, sendo transportadas da escravidão ao pecado para a escravidão a Cristo, Pai. Que hajam pessoas aqui nessa noite trocando de Senhor. O Senhor que como pagamento dá a morte e outro Senhor que gratuitamente oferece a vida. Que senhores tão diferentes. Pai, a minha oração é que nesse momento hajam pessoas, Pai, trocando de senhores, saindo das garras do Senhor das trevas para os braços daquele que é a luz do mundo, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Quero chamar a Dani à frente. A Dani é nossa secretária eleita, sacramentada, fotografada. Mudou até de cabelo hoje para sua estreia como secretária nossa. Presta atenção. Aprovado, irmãos, o cabelo da nossa nova secretária? Aprovado. Ficou jovial, ficou, né? Marido, tem que ser o primeiro a aplaudir aí, irmão. Vamos lá, puxa aí. Gente, sabe que é a melhor maneira de vencer a vergonha? Enfrentando. Olhando ela na cara, né? Aí, ó, os fãs aí, ó, fã-clube. Queridos, nossa secretária vai ler para nós, a Dani, a nossa ata da última assembleia. E assim, nós só temos um assunto, dois assuntos: leitura da ata e depois a eleição da nova presbítera. Ata da Assembleia Legislativa Regular e Assembleia Extraordinária da Primeira Igreja Batista em Vale do Itaú, situada à rua José Pinto Vilela, número 715. Teve início às 18 horas e 15 minutos do dia 22 de abril de 2018. O pastor Felipe Barbosa Macedo convida a segunda secretária a fazer a leitura da ata anterior, qual foi aprovada como lida. E em seguida, o pastor convida a segunda tesoureira, Natália Alckmin Campos, para a apresentação da demonstração de resultados do exercício 2017, que consta dos seguintes dados: principais receitas, R$ 363.760,19. Dízimos e ofertas, R$ 191.886,40. Missões, R$ 45.335,05. Livraria Conexão, R$ 2.151. Jubave Acampamento, R$ 12.656,86. Crédito em conta corrente, R$ 1.123,20. Sopão, R$ 55. Ação social, R$ 3.497,30. Projeto Semente, R$ 45.810,85. Bazar, R$ 51.244,53. Receitas financeiras, R$ 4.908,61. Rendimento poupança, R$ 4.908,61. Total de receitas, R$ 368.668,80. Principais despesas, R$ 170.757,61. Água, R$ 1.384,31. Luz, R$ 2.336,66. Telefone, R$ 4.480,76. Honorários, R$ 5.650. Material de escritório, R$ 1.991,24. Material de limpeza, supermercado, R$ 1.575,34.
Conservação e reparos, R$ 33.311,63. Despesa com evangelização, R$ 2.931,71. Despesas com viagens, R$ 1.236,99. Doações e assistência social, R$ 8.465,04. Impostos e taxas, R$ 2.898,70. Despesas bancárias, R$ 1.910,82. Despesas com eventos, R$ 7.606,83. Despesas gerais, material, uso e consumo, R$ 9.108,99. Despesa anuidade Cinebreve, R$ 556,98. Despesas diversas, R$ 2.025. Ajuda de custo combustíveis, R$ 3.952. Correio, R$ 553,80. Ajuda de custo plano de saúde consulta, R$ 4.297,38. Pagamento do FGTN, R$ 7.378,04. Despesas dos jovens e acampamentos, R$ 22.338,54. Despesa ação social, R$ 4.529,13. Despesas projeto semente, R$ 10.343,23. Despesa livraria conexão, R$ 9.658,91. Despesas Ministério Infantil, R$ 996,88. Prestação de serviço, R$ 13.882,10. Despesas som e imagem, R$ 5.356,80. Remunerações e encargos, R$ 109.896,69. Folha de pagamento, R$ 15.543. Prebendas, R$ 70.596,19. FGTS, R$ 1.724,43. INSS, R$ 9.725,80. 13º, R$ 945,76. Férias, R$ 672,55. Rescisão de contrato, R$ 1.076,13. PIS sobre a folha, R$ 185,57. Contribuição sindical, R$ 275,20. Imposto de renda sobre a folha, R$ 9.152,06. Outras despesas, R$ 30.450. Pagamento de missões missionárias, R$ 30.450. Total de despesas, R$ 311.104,50. Superávit do exercício, R$ 57.564,70. Apresentação do balanço patrimonial do ano 2017, que conta dos seguintes dados: ativos, R$ 308.637,91. Ativo circulante, R$ 96.433,25. Bancos, R$ 96.433,25. Banco Bradesco, conta corrente, R$ 3.441. Poupança, R$ 3.073,45. Aplicação financeira, R$ 89.918,80.
Ativo permanente, R$ 212.204,66. Imobilizado, R$ 212.204,66. Imóveis, R$ 198.010. Terrenos, R$ 198.010. Móveis e utensílios, R$ 15.030,50. Móveis e utensílios, R$ 3.193. Equipamentos som e imagem, R$ 11.199,50. Equipamentos de informática, R$ 638.000. Depreciação acumulada, R$ 835,84. Depreciação móveis e utensílios, R$ 565,10. Depreciação som e imagem, R$ 192,02. Depreciação informática, R$ 78,72. Passivo, R$ 308.637,91. Passivo circulante, R$ 78.000. Financiamentos, R$ 78.000. Contas a pagar, R$ 78.000. Empréstimo a pagar, Sr. Carlos Henrique Carvalho, R$ 78.000. Patrimônio líquido, R$ 230.637,91. Superávit acumulado, R$ 230.637,91. O presbítero Carlos Henrique pede a palavra para esclarecer que o valor de R$ 78.000 registrado em contas a pagar já foi pago. Sendo assim, na presente data, não há dívida a ser quitada. Discussões. Levar a diretoria as questões de elevado valor nas contas de telefone fixo e internet, VELOS. Apresentação do contrato de compra de terceiro terreno para o projeto Semente, sendo uma entrada de R$ 30.000 e R$ 60.000 parcelada em 24 parcelas sobre o índice de correção da processão civil. O pastor agradece a todos os presentes na reunião de homens realizada na mesma data, às 5 horas, e aos envolvidos. Em caráter extraordinário, às 18h40, é aprovada a substituição da primeira secretária Inês de Moura Barros Amaral, por Daniela de Castro Ribeiro Nogueira. Ainda o pastor solicita o registro em ata, a aptidão e louvor à vida da Inês e sua atuação como primeira secretária. Não havendo mais assuntos a serem tratados, eu, Maite Prato Alves, segunda secretária, lavo e assino a presente ata, que após lida e aprovada pela Igreja, será assinada pelo presidente. Aguardo uma proposta para você deliberar sobre a leitura da ata. Apoio. E apoiar. Estamos em discussão. Foi isso mesmo, gente? Decidimos na nossa última assembleia? Ok. Estamos favoráveis a que a ata seja aprovada conforme foi lida. Digam sim. Sim. Contrário, digam não. Não os membros. Gente, é a primeira vez a gente nunca esquece. Na frente. Obrigado, Dani. Queridos, o assunto principal da nossa assembleia é a substituição da nossa presbítera. A Miriam era nossa presbítera, ainda é uma das nossas presbíteras e foi eleita, foi destituída, mas não está mais frequentando a igreja, ela se mudou, trabalha agora em outro estado. Nós precisamos dessa substituição. Foi e está sendo trazido para os irmãos a indicação da irmã Dirceia. A irmã Dirceia se torne uma das nossas presbíteras e passe assim a ocupar o lugar que terá sido então da Miriam, passe a ser ocupado pela irmã Dirceia. Estou aguardando a proposta, possamos deliberar sobre esse assunto. Proposto e apoiado. Estamos em discussão. Então, o nome da Dirceia foi trazido, irmãos, porque foi uma unanimidade no presbitério, né?
levamos também para a reunião de liderança dos ministérios, também foi muito tranquilo, né? Mas precisa agora ser confirmado pela Assembleia. Então, se os irmãos concordam, que a nossa irmã Dirceia substitua no presbitério o lugar da nossa irmã Miriam, os irmãos digam sim, o contrário digam não. Não os temos. Eu quero que fique registrado uma palavra de louvor e gratidão pela vida da Miriam, no tempo que ela nos ajudou como presbítero, né? E de gratidão também a Dirceia, que está aceitando servir, né, aí nessa função, que hoje eu estava na sala, o pessoal que vai ser membro, Gabriel fazendo pergunta. A Gabriel perguntou assim, eu expliquei para ele a estrutura para eles, né, como funciona a igreja. Olha, tem assembleia, tem um presbitério, tem diretoria, eles foram fazendo pergunta. A Gabriel olhou assim e falou assim, e dá muito trabalho isso aí, pastor? Eu falei, tá, Gabriel, mas com a ajuda de Deus e dos irmãos a gente consegue ter forças e sabedoria, né, para juntos, Deus e a comunidade, sim, sermos uma igreja que glorifica o nome do Senhor Jesus, né? Então, gratidão a Deus pela vida da Miriam e da Dirceia. Miriam saindo e a Dirceia chegando, né? Queridos, não há mais nenhum assunto. Os irmãos que estão lendo o livro para o curso de liderança e pediram a apostilazinha, tá? O guia de estudo e discussão. É um guia que vai te ajudar na leitura do livro. Você acabar a leitura do livro até junho. Isso aqui vai ser um ânimo para você e você já vai estar se preparando para o curso que vai ter. Pegue ali, por favor, tá? Quem encomendou com a Miraci, ali na livraria, porque foram providenciadas. Gente, temos visitantes de primeira vez? Tem alguém pela primeira vez nos visitando? É sempre uma alegria tão grande receber alguém que vem pela primeira vez. Se tem alguém pela primeira vez aqui, fica de pé, por favor. A gente quer te conhecer. Não há ninguém pela primeira vez? Ou não há ninguém pela primeira vez que não queira se levantar? Se não quer, não quer, né? Deus abençoe. Tá? E volte sempre que puder e quiser. Você visita aqui também de segunda, terceira, quarta, quinta vez. Tá bom? Queridos, nós temos alguns irmãos que estão se preparando para se tornarem membros, tá? Logo nós vamos dar a data da Assembleia, onde eles serão recebidos por batismo e por aclamação. Ok? Queridos, o post do curso de inglês, achou? Legal. Queridos, nós vamos começar através do Projeto Semente, um curso de inglês. Come on, kids. Tu viu que eu preciso, né? Espero que abra logo também para pastores e adultos, né? É um curso de inglês, vai ter duas turmas, Kids de 8 a 12 e Teens, adolescentes de 13 a 17. Você precisa pegar um cadastro dessa criança que você quer que participe, ou adolescente, tá? Camila, fica de pé, por favor, Camila. Está aí com os cadastros hoje, tá bom? Tem uma fichinha de cadastro, tá lá com o Zé também. Não precisa ser só criança da igreja, tá? É criança da nossa igreja, mas também criança da nossa cidade, tá? Então vai ter um cadastro, porque a gente vai ter que fazer uma seleção. No primeiro momento são duas turmas só, tá? E vai ter alguns líderes aí avaliados. As pessoas que fizeram a inscrição vão estar sendo informadas, tá bom? Já tem até data para o curso começar. Aí, é dia 4 de junho. Dia 4 de junho já começam as aulas de inglês, tá bom? Gente, vamos ficar de pé, vamos orar? Ó, tem pão com pernil, hein? Fala sério, que benção. Vamos orar, agradecer a Deus por essa noite. Querido, ore junto comigo pela Corina, tá? Corina, irmã da Lila. Ela está praticamente desenganada pelos médicos, um câncer de pâncreas. Ela essa semana foi aberta e fecharam. Disseram que não tem como operar. O tumor está muito próximo da aorta. E, enfim, a Lila recebeu essa notícia por esses dias e pediu que continuássemos orando, né? Corina, irmã da Lila, tá? Ore, lembre desse nome, tá bom? Corina. Membros da igreja, tá no site, tivemos assembleia, é importante você registrar sua presença, tá bom? Agradeço aí a célula, tá? Da Dani, da Ju, que providenciaram a cantina hoje, muito obrigado. E a toda a equipe da célula por essa oferta aí que nós vamos desfrutar. Pai, obrigado por estarmos juntos, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Obrigado pelo Evangelho de Jesus e por esse convite
a sairmos, ó Deus, da escravidão do pecado para a escravidão a Cristo, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo juntos. Abençoa, Pai, as nossas vidas, a nossa saúde, Pai, nesse tempo que a friagem começa aí. Abençoa as nossas crianças, nossos idosos, todos nós, Pai. Dá-nos vida e saúde. Abençoa nossa semana, Pai. 2 feriados aí, alguns viajando, outros vão fazer pequenas viagens, alguns estão enfermos. Pai, que a Tua graça se derrame sobre o Teu povo, Pai. Que o amor de Deus, do nosso Pai, a graça misericordiosa do Filho e as ternas consolações do Santo Espírito, que a bênção trina do Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre o Teu povo agora, Pai, sobre todos nós, sobre nossas famílias, sobre essa cidade, sobre o nosso país, sobre toda a terra, sobre a Tua igreja espalhada na face da terra agora, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, despeça-se calorosamente quem está perto de você aí. Desejo uma boa semana. Coma um pãozinho com pernil. Ajude o Projeto Semente.